Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que muita gente está usando esse estudo para fazer o seu Evangelho no lar. Eu também, quando comecei meu Evangelho no lar, eu usava anotações, usava textos, até perder aquela inibição. E saber o que a gente estuda aqui são os ensinamentos de Jesus. É para a gente ter uma luz a seguir. Não é que ninguém seja perfeito como está aqui. Se fôssemos perfeitos como Jesus propôs, nem estaríamos reencarnados na Terra. Então, nós vamos continuar o capítulo 28, né? Já estudamos aqui o prefácio, o preâmbulo do capítulo 28, e hoje nós vamos começar a estudar a oração dominical, né? Que é o item 2. Essa oração dominical, ele vai fazer aqui uma análise do Pai Nosso. Vai fazer um estudo, uma compreensão mais profunda do Pai Nosso. Então, vamos fazer alguns vídeos, eu acho que uns 3, a gente vai estudar o Pai Nosso todo. Então, vamos começar aqui, né? É no item de preces gerais, né? Como a gente já falou, a gente vai estudar vários tipos de preces, sugestões para várias situações. Vamos começar avaliando o Pai Nosso. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. Os espíritos que vieram fazer a codificação fizeram várias recomendações a Kardec. Como ele escrever, o que dar prioridade, como conduzir o trabalho, fizeram orientações. Eles não conduziram o trabalho totalmente, deixou com Kardec, mas fizeram várias orientações. E uma delas foi essa, que para iniciar o estudo dos modelos de prece, começasse pelo Pai Nosso, né, para avaliar o Pai Nosso. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, né, foi a prece que Jesus ensinou sentado no monte, né, e isso está lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas. Então, se fizer um Pai Nosso compreendendo o que está se falando, ele está dizendo aqui que pode suprir a todas as preces. Pode suprir a todas conforme os pensamentos que lhes se conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, quer dizer, de resumo, de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha os nossos deveres que ele colocou com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Então, ele falou que nessa oração abrange tanto o pedido das coisas necessárias para a vida, como uma adoração, como um ato de fé. Mas é claro, a gente tem que fazer compreendendo o que está se rezando para despertar sentimento. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo de sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Então, por ela ser breve, o sentido profundo dessa prece escapa às pessoas, né? Muitos de nós faz essa oração de forma mecânica. Daí vem o dizerem geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula, cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida.
Então ele está fazendo aqui uma observação de que muitas vezes se acreditou que o Pai Nosso era rezado como uma fórmula, não precisava nem pensar. E o número de vezes é que importava. Ah, reze 50 Pai Nossos, reze 10 Pai Nossos. E não é assim. Não é o número de vezes que importa. Como a gente já estudou longamente sobre a oração, é o sentimento que se coloca, a verdade que se coloca na prece. Acontece da gente fazer prece sem saber que está fazendo, porque emanou verdadeiros sentimentos para o alto. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Então ele, baseado na história, está dizendo aqui que geralmente se usava esses números, 3, 7 ou 9 vezes o Pai Nosso, porque eram números cabalísticos. Mas ele está falando isso criticando, que nada disso importa. Nada disso importa, essas fórmulas, essas operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições, aditamos, aconselhado pelos Espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical, ou na sua forma simples, ou na forma desenvolvida. Então ele está dizendo que os comentários aqui que ele colocou foi orientado pelos Espíritos. E a gente sabe que os Espíritos que orientaram a construção da doutrina foram Espíritos muito evoluídos, né? Muito evoluídos. Espíritos que já tinham uma maturidade muito grande, já compreendiam as coisas. Então, feito esse prefácio, né, do porquê estudar o Pai Nosso, ele vai começar aqui com o primeiro trecho, né? Vamos fazer aqui o primeiro trecho, que a gente começa: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vai analisar isso quando a gente fala. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, os Espíritos nos ensinam que essa frase está querendo dizer o seguinte: cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva minúscula, olha só, um raminho de uma erva minúscula, né, toda a criação, e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então, olha só, quando a gente fala Pai Nosso que estais no céu, não significa que Deus está sentado em cima desse azul, desse céu azul, que a gente já sabe que não é um teto, que não tem uma cúpula, e a ciência já mostrou que isso aí é um infinito vazio. A gente vê azul pelo tipo de atmosfera que está lá. Então ele está querendo dizer que estáis nos céus, os astros, o universo criado por Deus, as galáxias, os planetas. Então tudo ali está a presença de Deus. Então, Pai Nosso que estais no céu. A gente podia dizer, Pai Nosso que está em todos os astros do universo, movimentando tudo com muita harmonia, as estrelas, as luas, os sóis, as galáxias. Tudo tem essa inteligência suprema que a gente deu o nome de Deus. Olha como ficou grandioso. Pai Nosso que estais em todo o universo, em todos os astros, em todas as estrelas. Então não é um céu onde tem um homem, um idoso, um ancião sentado num trono. Não é. Não é. É uma inteligência suprema impregnada em tudo. O homem já tentou descobrir muitas coisas, já foi à Lua, já faz pesquisas em Marte com muitos satélites, mas isso não é nada. Isso é um grãozinho de areia o que tem depois disso, né? Então, continuando. E ainda tem aqui, santificado seja o teu nome. Olha, o nome
está em todos os astros, como ele falou. Então o nome de Deus aparece em tudo isso. Aparece na plantinha, está o nome de Deus ali. No inseto, como ele falou aqui, no minúsculo inseto, na formiguinha, está o nome de Deus ali. Nas galáxias girando no universo, está o nome de Deus ali. Então, santificado seja o teu nome, que está em todos os lugares, em todas as coisas, em tudo que existe no universo. Existe uma harmonia, um funcionamento, uma inteligência. Até dentro dos minerais, dentro de uma pedra, existe ali uma coesão de átomos que se unem por afinidade e existe ali uma inteligência trabalhando para que uma pedra seja uma pedra. E olha que as pedras são bem diferentes, né? Existem as preciosas, existem as brutas, existe o ferro, o manganês, a prata, o ouro, tudo é pedra, né? O minério de ferro. Estou falando aqui de uma forma leiga, mas e ver que cada um ali tem um comportamento, uma afinidade atômica e está ali o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Então vamos aqui. Por toda a parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Cego, que ele fala, ignorante, não enxerga. Negar que existe uma inteligência suprema, acredite nele da forma que você quiser acreditar. Negar que existe uma inteligência suprema, negar o conhecimento das coisas, que até a própria ciência, o estudo que os homens fizeram, já comprovaram que existe. Né? Negar que, por exemplo, uma água ferve a 100 graus e aquela ebulição que a gente vê a água pulando são os átomos ali em agitação por causa da temperatura que subiu. Tudo isso é ciência, tudo isso é da natureza, tudo isso está impregnado harmoniosamente na inteligência. Eu tenho um vídeo no canal que fala da inteligência suprema e o princípio inteligente. Eu vou colocar ele no final desse vídeo para quem quiser assistir. Orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que não te rende graças. Então, olha só, ele botou aqui que existe o orgulhoso, o ingrato e o cego. O cego é aquele que não reconhece essa inteligência, essa harmonia em tudo. O orgulhoso e o ingrato, que não reconhece essa existência dessa inteligência superior, que a gente chama Deus. O homem, através das religiões, está querendo personificar, né? Sempre personificou Deus como se fosse um sujeito, um indivíduo, como se fosse uma individualidade, e não é. Na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos está lá, o que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que Kardec fez aos Espíritos. E ele fala, é uma inteligência suprema, causa de todas as coisas. E durante o estudo ele mostra que a gente ainda não tem inteligência suficiente desenvolvida para compreender o que é Deus. Não adianta querermos entendê-lo no nosso nível evolutivo. Então, nos ensinam que Deus é a inteligência suprema e que nós somos o princípio inteligente do universo. Somos princípios inteligentes. Não só nós, seres humanos, como os animais, como as plantas e até os minerais. Tudo ali tem o princípio inteligente em evolução. Então, somos princípios inteligentes, filhos da inteligência suprema. Por isso que diz que somos a imagem e semelhança de Deus. Não fisicamente, mas em forma de energia. Então, vamos deixar aqui. No próximo a gente vai pegar, venha a nós o vosso reino, que aqui está assim, venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Tá bom? Vamos deixar aqui, que Jesus nos abençoe, que Nossa Senhora ilumine sempre os nossos pensamentos, para que a gente consiga ter sintonia com as boas energias. Estamos fazendo um bem a nós mesmos. E que consigamos manter energia boa dentro dos nossos lares também. Um abraço, até o próximo.